Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar respondendo questões ahn, relacionadas a concurso público de técnico e tecnólogo em radiologia. Então, vamos lá, continuemos nossas atividades. Questão 123. O controle de qualidade é uma atividade contínua que faz parte da rotina do serviço de radiologia. Acerca da frequência com que devem ser tomados pelo técnico em radiologia, alguns cuidados indispensáveis para a obtenção de imagens com qualidade ótima em mamografia, assinale a opção correta. Então, estamos falando de mamografia. A câmara escura deve ser limpa semanalmente para evitar acúmulo de poeira e de outras partículas que possam simular artefatos no filme. Bom, essa questão é de 2007, uma questão antiga. Simular artefatos no filme. Vamos ver se as outras questões. A limpeza dos ecrãs deve ser realizada diariamente para evitar acúmulo de pequenas partículas. A tampa das processadoras deve permanecer aberta durante a noite para evitar condensação de vapores e contaminação de produtos químicos. Imagem com Phantom deve ser realizada mensalmente para checar se o sistema de raio-x e processadores estão funcionando perfeitamente em relação à densidade do filme e ao contraste, à uniformidade e à qualidade da imagem. Então, essa aqui eu não sabia. Tá falando aqui que a tampa. Vamos ver aqui. O tema central da questão é o controle de qualidade em mamografia, enfatizando a importância de práticas regulares para garantir imagem de alta qualidade. Este tema é crucial para garantir diagnósticos precisos e seguros para resolver questões. É necessário compreender a rotina de manutenção e limpeza dos equipamentos de radiologia. A alternativa C é a correta. A tampa de processadoras deve permanecer aberta durante a noite para evitar condensação de vapores e contaminação de produtos químicos. Este procedimento é importante porque a condensação de vapores pode afetar a qualidade dos produtos químicos usados na revelação das imagens, levando a problemas de qualidade nas radiografias. Manter a tampa aberta durante a noite ajuda a evitar essa condensação. Uma coisa que eu não sabia e eu duvido que a gente tá falando essa questão em 2007. Duvido que depois de 10 anos a prática da utilização dessa acaba sendo mais caro, né? É, de a link, vamos analisar as alternativas incorretas. A câmera escura deve ser limpa semanalmente para evitar acúmulo de poeira e de outras partículas que possam simular artefatos no filme. Embora a limpeza seja importante, a frequência semanal pode não ser suficiente para evitar contaminação dos filmes que são muito sensíveis. Então, talvez seja a limpeza diariamente, né? A limpeza dos ecrãs deve ser realizada diariamente. Pode ser exagerada, pois eles são protegidos pelas capas protetoras e normalmente não precisam de limpeza tão frequentemente, a menos que haja problema específico.
Imagens com Phantom devem ser realizadas mensalmente para checar o sistema de raio-x e os processadores estão funcionando perfeitamente em relação à densidade do filme. Embora o uso de Phantoms para controle de qualidade seja uma boa prática, a periodicidade de teste pode variar conforme protocolos específicos e não é uma tarefa realizada diariamente. Mensalmente, não é. Ah, então o que que ela tá falando aqui é que variou, né? É uma variação. Ah, vamos pegar essa aqui. Isso aqui é realmente quem mexe com mamografia é espertinho, né? Por causa da necessidade de ter que lidar com a, a funcionamento do exame mesmo, né? O estereótipo das pessoas. Tem todo um arsenal de acontecimentos que modificam os profissionais. Até porque é um suspeita de câncer é, faz com que as pessoas se mordam demais, né? Um técnico em radiologia que trabalha há 15 anos na área foi questionado sobre quais princípios básicos regem o regulamento da portaria da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, número 453, de 1 de junho de 1998. A resposta correta para o questionamento é: quais princípios básicos regem o regulamento da portaria da Secretaria? Justificação da prática e das exposições médicas individuais, limitação de doses individuais. 453. Vamos lá. Justificação da prática e das exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica e limitação de doses individuais. Justificação da prática das exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica, limitação de doses individuais e prevenção de acidentes. Otimização da proteção radiológica e limitação das doses individuais, otimização da proteção radiológica e limitação de prevenção de acidentes. Ah, todas têm alguma coisa, né? Só que tá querendo saber qual que é específica. Vamos ver, a portaria 453 fala de prevenção de acidentes, limitação de doses individuais, otimização da proteção radiológica, justificação e da exposição médica e das exposições médicas individuais. Ó, eu vou chutar a letra C. Ah, aí, ó. É muitas coisinhas, né? Vou ver aqui. Engraçado. Trovei. Não tá colando, não. Ver aqui. Trovei. Ó, mesmo assim, ainda. Coisa estranha. Ai.
É a justificação da prática das exposições médicas individuais, otimização da proteção radiológica, limitação de dados individuais e prevenção de acidente. Essas quatro coisas. É uma boa questão, né? Aham. Uma estudante de radiologia realizará uma cintilografia do miocárdio. Muito curiosa, ela faz várias perguntas sobre o procedimento. O técnico em radiologia, que a atende prontamente, a responde. Considerando as respostas que o técnico pode dar ao estudante, assinala a alternativa que não apresenta uma informação verídica. Questão de 2017 da EBC. Eu acho que eu já fiz essa questão em alguma prova. Não apresenta uma informação verídica. A gama-câmara é assim chamada porque capta a radiação gama proveniente do paciente? Letra A, sim. O exame de cintilografia do miocárdio ocorre em duas fases, repouso e estresse. O DMSA é o composto bioquímico marcado com radiofármaco tecnésio 99 metastável para cintilografia do miocárdio. O radiofármaco não é um contraste. Radiofármaco não é um contraste. O tecnésio 99 metastável é eluído em um gerador de tecnésio através do decaimento do molibdênio. O radiofármaco não é um contraste, não apresenta uma informação verídica através do decaimento do molibdênio. Esse eu tenho, acho que acredito que sim, o radiofármaco não é um contraste. Olha, nesse caso o radiofármaco ele é um contraste, porque é, ele está, ó, você tem o fármaco mais a radiação. Esse fármaco ele vai levar a radiação para um local específico, que é o coração, certo? E aí o coração ele vai bater, né? E aí o que que acontece? Quando o radiofármaco ele chega no coração, esse coração consegue se enviar a radiação que se contrasta com o batimento cardíaco. Então existe essa, essa relação fisiológica que é captada, né? Você consegue captar o resultado dessa relação. Logo, eu acredito que é um contraste, né? Então, eu acho que essa alternativa é falsa. Não? Poxa. Então, não é considerado o radiofármaco. Não é considerado um contraste. Deve ser porque tá falando de imagem, né? Deve ser que o contraste é relacionado à imagem. Se a gente vê a imagem, o efeito do contraste na imagem, a captação, né? Aonde que tá quente, né? É um contraste, né? Entre o frio, né? Quente, zona quente e zona fria, isso é um contraste, porque você tem esses dois polos que fazem interconexão de escalas. Então, o DMSA é um composto bioquímico
Então vamos ver qual que é o erro aqui. Qual que é o composto? Qual que é o fármaco? Não, o DMSA, ácido dimercaptosuccínico, marcado com radionuclídeo, não é usado para cintilografia de miocárdio, mas sim para cintilografia de renal. Ah, então é isso. Então, revisando, né? DMSA é o composto renal, né? Qual que é o do miocárdio? É o cestamib ou tetrosfomin. Então, pro miocárdio, é. Aí agora funcionou. Utilizando radiofármaco. Cestamib ou o 99 tetrosfomin. É. Está de verde vasos receptores. 126. Durante a realização do enema opaco, o técnico em radiologia deve estar atento à mobilização do gás e do contraste segundo as posições assumidas pelo paciente. Assim sendo, quando o técnico quer estudar os segmentos ascendente e descendente do cólon, deve colocar o paciente na seguinte posição. Segmentos ascendente e descendente do cólon. Decúbito dorsal para estudar os referidos segmentos com ar. Decúbito ventral para estudar os referidos segmentos com bário e ar. Decúbito dorsal para estudar os referidos segmentos com bário. Decúbito ventral para estudar os referidos segmentos com bário. Vamos ver aqui. Ó, quando o paciente está deitado, a barriga fica para cima, né? O cólon, aqui ó, é essa porção do intestino grosso, certo? Fica mais ou menos por aqui. Cólon ascendente em colo descendente, né? Então, nesse caso, a gente vai ter isso daqui, ó. Para cima, em decúbito dorsal. E a gente vai ter isso para baixo em decúbito ventral. Em decúbito ventral, logo, a comida, o bolo alimentar, o agente de contraste, ele vai profundo, porque ele é pesado, né? O bário. Então, em decúbito dorsal, segmentos do colo devem ser. Quando o técnico quer estudar os segmentos, ele deve colocar o paciente na seguinte posição. Ele deve colocar ele em decúbito dorsal. Em decúbito dorsal, o bário ele vai ficar em repouso aqui, ó, no colo. E ele vai, quando a radiação vier aqui, ó, e bater, o que vai acontecer? Ela vai atravessar a camada fina e ela vai encontrar um líquido duro, que é o líquido com densidade próxima, quase 3 vezes o sangue, né? É o líquido do bário. E aí essa densidade, eu tô chutando, mas quer dizer que vai fazer ficar branco. Então você vai pegar a forma do cólon, né? E aí você vai conseguir ver o cólon. Referidos segmentos com ar, decúbito dorsal para estudar os referidos segmentos com bário. Aí, ó, legal. Esse é o Nemo opaco.
Questão 127. O técnico em radiologia, para cada imagem obtida, deve selecionar os fatores técnicos no painel de controle do equipamento determinados pela densidade, espessura e patologia. A. Controla o poder de penetração do feixe de raio-x. A quilovoltagem. Quilovoltagem. O que é a quilovoltagem? É como se o MA é como se você determinasse quanto de massa de elétrons vai ter, né? Pouco ou pequena. O quilovoltagem é quanto você vai flexionar isso para depois atirar mais rápido, né? Então, baixa KV é isso daqui, ó. Alto KV, você aumenta o KV. Logo, depois que você dispara com esse KV, ó o tanto aqui, ó. Entendeu? Vai rapidão. Então é mais ou menos isso. KV é a força de penetração por causa disso. É como se representasse essa linha aqui, ó. E essa linha é proporcional ao KV, ó. Baixo KV, baixa penetração. Alto KV, alta penetração. Por causa que vai gerar essa velocidade. É como se fosse fricção, né? Se tem a força de fricção, se puxar o carrinho de fricção um pouquinho, ele vai andar pouquinho. Se você puxar mais, né, deformar mais a mola, a força de reformação vai converter energia em velocidade. Em um exame radiológico, é importante que o técnico de radiologia observe atentamente qualquer anormalidade e relate ao radiologista. Trata-se de uma informação incorreta que deve ser evitada no laudo técnico preliminar. É importante porque pode ter, até mesmo no exame, pode ter artefatos provocados pelo próprio técnico, e aí ele tem que repetir o exame. Trata-se de uma informação incorreta que deve ser evitada no laudo técnico preliminar. Mencionar variações anatômicas incomuns que possam influenciar o diagnóstico. Descrever presença de corpos estranhos ou áreas de calcificação observadas na imagem. Reportar uma opinião diagnóstica ao médico requisitante baseada na experiência do técnico. Relatar a presença de áreas com opacidade irregular que possam indicar patologias pulmonares. Essa questão aqui tem uma certa nível maior, né? Aqui, ó. Mencionar isso aqui geralmente depende do serviço, né? Mencionar variações anatômicas incomuns que possam influenciar diagnóstico talvez seja uma importância relacionada à compreensão do técnico sobre a leitura de imagens, né? Conforme você vai trabalhando, você vai adquirindo uma qualidade de leitor. Então isso está falando isso, a qualidade do leitor. Se você fez o exame num paciente e você leu várias radiografias e nessa radiografia tem uma coisa aqui que você fez tudo certo e apareceu uma evidência aqui, você calcula ela e transmite, é claro, com ética, esse resultado. Nesse caso, você pode mencionar variações anatômicas, descrever a presença de corpos estranhos ou relatar a presença de áreas com opacidade regular.
Só que você não pode, em questão nenhum, dizer, né, qual é a doença, se é doença, até para não gerar confusão no processo médico, né? Às vezes o médico ele precisa de uma ele precisa ele não pode ter informações que quando ele for operar, né, o seu processamento de ciências médicas, de conhecimento médico, ele não pode ter a sua carga de influência. Isso é ruim. Você, com o passar do trabalho, você vai vendo que isso é ruim. Quando as pessoas influenciam a sua operação, você fica trabalhando com influência. Então você não gesticula bem. Você não se sente bem com opiniões alheias para poder tecer, né? Isso aí é igual em colégio, né? Se alguém te fala a informação correta, não parece que você chegou na informação correta. Parece que você está colando desse alguém, mesmo você sabendo a questão correta. Então, é muito chato, né? Pro médico. Não é à toa que isso, às vezes, corta as pessoas, né? É muito claro que nas leis, a gente já fez várias questões sobre isso. De acordo com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, em relação à conduta ética, o alvo de toda a atenção do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional, é conduta ética. Benefício do qual deverá, com o máximo zelo e melhor de sua capacidade técnica e profissional, é de acordo com o conselho. Eu não entendi a questão. É da FGV, ó. Nacional de Técnica em Radiologia. Em relação à conduta ética, o alvo de toda a atenção do tecnólogo. Ah, tá. É o paciente, cliente, paciente. Essa questão a gente já fez. De acordo com o CONTE. Comissão organizadora de técnicos em radiologia. Cliente, paciente. Eu devo ter errado quando eu fui fazer a prova essa questão. Vamos lá. Um médico veterinário precisa avaliar dor nas costas e paresia em um gato. Para isso, solicitou uma radiografia simples da coluna vertebral. E se é de gato, eu não sei, né? O técnico em radiologia, ao realizar o raio-x e examinar o filme, constatou a vértebra torácica com um processo espinhoso denominado vértebra anticlinal, observada na... Poxa, eu não sei, cara. Não sei. E não vou estudar isso agora, não. O técnico em radiologia que trabalha na prática veterinária deve estar ciente dos riscos da radiação. O princípio alar é destinado a limitar a exposição à radiação na variável da distância. Quando o técnico dobra a distância da exposição aos raios-x, ele reduz a dose ao fator de 4 vezes. A venipuntura, utilizada na realização de urografias. Então, vamos lá. Venipuntura. Aqui a gente tem o prefixo que fala da veia e puntura de fala da agulha, né? Agulha na veia.
Urografia. Grafias. Uro fala do sistema urinário e grafias de foto, né? Uro, sistema urinário e fotos. Consiste na punção de uma veia para a injeção do meio de contraste adequado para o exame. Para realizar exames contrastados do sistema urinário, o técnico em radiologia deve conhecer o suprimento sanguíneo desse sistema. Acerca desse tema, assinale a afirmativa correta. O suprimento sanguíneo do sistema renal, sistema urinário, a gente está falando da artéria aorta descendente. O sangue arterial é recebido pelos rins a partir da aorta torácica por intermédio das artérias abdominais esquerda e direita. O sangue arterial é recebido pelos rins a partir da aorta abdominal por intermédio das artérias renais direita e esquerda. Vamos lá. O sangue venoso é recebido pelos rins a partir da veia cava inferior por intermédio das veias renais de grande calibre. O sangue venoso não é recebido pelos rins. O único que recebe sangue venoso é o pulmão, né? O coração, né? O sangue venoso é recebido pelos rins a partir da veia cava inferior por intermédio das veias renais de médio calibre. Poxa, aí não. Sangue venoso não é recebido pelos rins, não. Aí ficou feio, né? A pessoa, ela nem criou é, uma derivada mais inseminal, né? Ah, não. É desclassificada, não vai trabalhar na minha, né? Brincadeiras à parte. Um técnico em radiologia que nunca realizou exame de urotomografia se deparou com a necessidade de realizar esse tipo de exame. Um colega de trabalho resolve ajudá-lo, orientando para a realização do exame. Considerando o protocolo e os requisitos ideais para a urotomografia, correto afirmar aqui, protocolos para uro-TC, né? Uro, sistema urinário, só que utilizando a tomografia computadorizada. Protocolo vai envolver, né, a injeção de contraste, só que você precisa antes ter uma imagem sem contraste e depois você precisa da imagem com contraste para avaliar, né? O uso de hiperidratação previamente ao exame pode ajudar nas distensões do sistema coletor, além de conferir proteção renal ao contraste. Não há necessidade de realizar a fase pré-contraste. A aquisição nefrogênica deve com 60 segundos, a aquisição nefrogênica deve com 50 segundos e a fase tardia deve ser entre 2 e 4 minutos. É correto afirmar que, bom, vamos pensar que o uso de hiperidratação previamente ao exame pode ajudar na distensão do sistema coletor, além de conferir proteção renal ao contraste. A, B, C, D, veja bem, eu quero avaliar o sistema urinário. Logo, eu preciso de líquido. Preciso de líquido.
Ahn, a hiperidratação previamente ao exame pode ajudar na distensão do sistema coletor, além de conferir proteção renal ao contraste. Agora eu não entendi essa proteção renal. O que você vai fazer é diluir mais o contraste, né? Vamos ver a B. Não há necessidade de realizar a fase pré-contraste. Vamos ver. Fase pré-contraste antes do contraste. Não é necessário. Deixa eu ver aqui. Você vai receber líquido no rim. O rim vai levar esse líquido filtrado para a bexiga. A gente vai olhar, a gente quer observar essa relação, né? Se tá acontecendo ou não e se tem alguma coisa aqui no meio do caminho, né? Se tem algum acidente ou incidente. Antes e depois é uma boa, né? Se tirar antes e depois é sim uma boa. Então essa está errado. A aquisição nefrogênica deve com 60 segundos. Aquisição nefrogênica. Nefrogênica deve ser com 50 segundos. E ele tá falando aqui, ó, que a aquisição 50, 60 segundos, ela tá falando que é aquisição das imagens do rim, do o contraste chegando no rim. No rim, né? Renal. Nefrogênica. Rim. 50 a 60 segundos. Eu acho que não, né? Eu acho que eu vou chutar a letra A aqui. Por que eu coloquei a letra A? Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Beleza, mas a hiperidratação ela tem relação de realmente, né? Previamente o exame pode ajudar na distensão do sistema coletor, além de conferir proteção renal ao contraste. Essa proteção renal ao contraste é garantir que é porque existem várias idades de pacientes, né? A gente tem que perceber que existem pessoas que tomam muito pouco líquido. E aí, quando você dá água para ele, né? Que você garante que existe uma umidade, um líquido, existe uma operação renal ali acontecendo com mais intensidade, com hiperintensidade, porque quando você coloca a água, esse sistema ele vai funcionar por causa da pressão hídrica. E aí sim você confere uma proteção para o meio de contraste, né? Para ele não ficar esse ácido, né? Esse elemento estranho não se não chegar num ambiente seco e agarrar nas paredes, né? Então é mais ou menos isso. Agora quando você vira e fala aqui, ó, 60 segundos, 50 segundos, é muito cedo. Fase tardia, 2 e 4 minutos. Nesses tempos aqui, a água ela ainda está em processo do estômago, né? Em absorção da, das alças estomacais, né? Então ela ainda não foi para o sangue. Vamos por curiosidade ver aqui, ó. Uh, uretomografia. Urotomografia. Tempos de captação.
Olha só, a urotomografia geralmente leva entre 10 a 20 minutos para a aquisição das imagens após o preparo do paciente. O tempo total, incluindo preparação e processamento das imagens, pode variar de 1 hora a 1 hora e meia. O exame pode ser realizado com ou sem contraste. E o protocolo específico de captação de imagens pode variar de acordo com a necessidade clínica. Fase cortical, 30 segundos. Fase nefrográfica, 60 a 70 segundos. Captação das imagens após a chegada do contraste nos rins, permitindo avaliação do parênquima renal. Olha, então é 60 a 70 segundos mesmo. Nefrográfica. Fase escritora varia imagens adquiridas no momentos diferentes, 5 a 7 minutos e 10 a 15 minutos após injeção. Importante, o uso de contraste iodado é comum e o preparo pode incluir jejum de 4 horas. É fundamental que o paciente siga as orientações médicas para o preparo do exame, que pode incluir a ingestão de líquidos e, em alguns casos, o uso de laxantes. A urotomografia é um exame importante para avaliar diversas condições de trato urinário, como obstrução, cálculos, tumores, anomalias congênitas. Tá. Vamos ver aqui. Captação das imagens chegadas. Fase nefrográfica. Fiquei com dúvida aqui. Com fase parenquimatosa renal, ocorre aproximadamente 60 segundos após a administração do contraste intravenoso em um exame de tomografia computadorizado. Ah, tá. Aqui a gente está falando de contraste intravenoso. É, durante essa fase. Então, quando é contraste intravenoso, é bem mais rápido, né? Eu tava pensando no meio de contraste oral, por isso que eu tava falando que duraria mais tempo. Vamos ver aqui. Hum, hum, é isso aí. Então, a primeira fase é cortical, 30 segundos depois da injeção de contraste venoso. Segunda fase, nefrográfica, 60 a 70 segundos. Agora, o que é aquisição nefrogênica? O que é nefrográfica, nefrogênica? Que às vezes também conhecido como fase nefrográfica. Então, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Por que que não é essa daqui? Segundo a... Essa alternativa está incorreta na concordância e na precisão. A fase nefrogênica, que avalia a perfusão renal, costuma ser realizada em um tempo específico após a administração do contraste. Geralmente entre 80 a 120 segundos, dependendo do protocolo. É, então é entre 80 a 120 segundos. É, uhum, é, então beleza. Ok. A fase tardia deve ser entre 15 a 20 minutos. Ó, diferentes, em momentos diferentes. Imagens adquiridas em momentos diferentes. 5, 7 minutos, 10 e 15 minutos após a injeção. Uretrese da bexiga. Iodado intravenoso comum. É, fase tardia da urotografia.
Ah, é cerca de 8 a 10 minutos após a injeção do contraste, mas pode variar dependendo do protocolo e da condição clínica do paciente. Porque dependendo, você faz com 8 minutos. E aí na imagem tardia você não tem a imagem daquilo que deveria ter. É até dificultoso para alguém que está começando num serviço, né? Se te pedirem para fazer um exame de contraste e deixarem você sozinho e falarem com você, ó, depois de 8 minutos você faz. Se tiver a imagem que deve ter, você deixa. Se não tiver, aí você precisa de saber, você precisa de conhecer o que contém numa imagem, né? Vamos ver aqui, ó. Ah, imagem de uro. Você precisa de saber o que precisa de estar mostrando, né? Imagens aqui. Cadê? Então, você vai observar mais ou menos alguma coisa assim, ó. Ó, contraste entre o cálice, os cálices renais, a, esse ureteres aqui, a bexiga, tá vendo? Isso aqui não é comum em um exame radiográfico. E aí você precisa ver. Às vezes você faz, né, a aquisição e não tem uma imagem como essa. Aí você tem que esperar mais um tempo. E isso é uma qualidade que o tecnólogo ele vai adquirindo com a, a prática, né? Eu mesmo, no meu estágio, eu percebi bem isso acontecer. Bom, então aqui a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente continua resolvendo mais questões. Um abraço para vocês e fui!